aí, nação rubro-negra, possível última final de Gabigol com a camisa do Flamengo, em meio a rumores de uma troca bombástica que pode envolver ninguém menos que Neymar. Isso mesmo. Isso tudo? Não, não é tudo. Felipe Luiz comandando ali, né, o último treino. E claro que Luiz Araújo treinando firme e muito mais. Capítulo polêmico ali com o VAR, que para muitos prejudicou demais o Flamengo. Já Spindel disparou críticas à BH e recebeu apoio da torcida. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muita coisa aqui dentro acontecendo no mundo do Mengão. Por isso, fica com a gente até o final. Vamos pro corte. Miguel, boa noite. Eu acredito que o Felipe Luiz vai escalar de início quem estiver melhor fisicamente. Também acho. Acho que isso aí é mais ou menos que um mantra do Felipe Luiz, né? Ele leva muito em consideração quem está bem fisicamente para começar a jogar. Por isso mesmo eu não acredito que ele escale o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que poderia até ser uma boa solução se ele quisesse fazer o 4-3-3. Eu acho que o Luiz Araújo, pelo menos pelo que mostrou até agora, é bem melhor do que o Plata. Mas o Luiz Araújo vem de uma operação, uma fratura no joelho, né? Então, é melhor esperar um pouquinho, mas ele já estará relacionado. Isso é importante dizer, a menos que no treino de amanhã aconteça algo. Ele há 2 dias está treinando com bola, no campo, com os companheiros, sem problema nenhum. Em compensação, o nosso bravo De La Sus, eu já passo a chamar ele de De La Sus, porque é impressionante, ele não sai do departamento médico, né? Não foi liberado e não vai ficar nem no banco de reservas. Está mais do que na hora do departamento médico do Flamengo explicar direitinho o que acontece com o De La Cruz. Já disse para vocês que eu tenho informação que o problema não é só muscular, é também no joelho, mas o fato é que ele não joga. Não joga literalmente, porque até quando joga, não joga. Até quando é escalado, não joga. Tornou-se um peso morto no elenco do Flamengo. O que é muito grave para um jogador que custou 18 milhões de euros, pago à vista. Perdão. É um absurdo. É um absurdo. E ninguém fala nada, apenas diz que ele não vai ser relacionado. Ainda não está 100%. E tem sido isso desde o final da Copa América. O Flamengo praticamente não contou com o De La Cruz desde o final da Copa América. Desde o final da Copa América, quando se jogou realmente a parte mais importante do campeonato. Antes da Copa América, teve o Campeonato Carioca e o iniciozinho de Libertadores e de Copa do Brasil, de Brasileiro. Muito no início. A hora que o bicho está pegando, realmente foi depois da Copa América, a hora que o bicho pegou, e aí nós simplesmente não tivemos De La Cruz, que eu acho muito grave e que merece uma explicação detalhada. Até para que saiba como vai se utilizar e o que vai ser feito com De La Cruz visando a próxima temporada, ano que vem. Né? É o mínimo que se espera. Olha o velho tricolor aqui. Boa noite, RP. Sempre gostei do futebol do Luiz Araújo. Jogou muito bem, muito no meu São Paulo. Velho, eu confesso que eu não me lembro do Luiz Araújo no São Paulo. A primeira referência que eu tive do Luiz Araújo foi quando ele estava na MLS. E o Flamengo trouxe, né? Não me lembro, sinceramente, dele no São Paulo. Sei que ele jogou lá, mas não foi um jogador que me chamou a atenção. Miguel, estou contando as horas para o jogo de domingo. Vai ser um show do Flamengo. Deus te ouça, Miguel. Eu acho que nós vamos levar uma pressão muito forte no início do jogo. Eu acho que o Atlético vai vir tentando abafar o Flamengo de qualquer maneira. Mas eu acho que o Flamengo vai saber sair dessa pressão. E se bobear, aproveitando-se dessa provável avanço do Atlético, até de repente meter um golzinho em contra-ataque, o que seria fantástico. Né? Meter um golzinho em contra-ataque, lá fizer 1-0, aí o ânimo dos caras vai pro calcanhar. Vem Gustavo Bruno de novo pedindo perdão pelo tumulto que eu acusei no chat, fazendo fake das pessoas. Você me bloqueou, eu tive que fazer outra conta para participar. Me perdoa, não me bloqueie. O Gustavo, depende de você. Depende de você. Se você se portar como um integrante das mensagens aqui, educadamente,
e não ficar criando fake, e não ficar xingando os outros, não tem problema nenhum, eu não vou te bloquear. Agora, se eu perceber que você veio, voltou para fazer as mesmas coisas que você fazia antes, eu vou te bloquear de novo. O Ronaldo Lopes diz assim: quem faz falta é o Pedro Gol. E como faz, né, cara? E como faz? Faz muita falta. Boa noite. Felipe Luiz é inteligente e vai escalar os melhores. Eu também estou nessa, quer dizer, se eu fosse o treinador, eu entraria com 4-4-2. Eu entraria com mais um no meio-campo. Eu jogaria com Pulgar, Alcaraz, mas eu não creio que o Felipe Luiz vai jogar com Alcaraz, eu acho que ele vai jogar com Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta. E na frente, Gabigol e Bruno Henrique. E eu talvez até começasse com o Miguel, com o Michael. Mas isso não é importante. O importante é o que o Felipe Luiz vai achar. Porque até agora ele acertou todas. Então, o que ele escalar, eu vou apoiar. Valdeir Santos, RMP, não cai em papo de malandro. Vai ser Gustavo Bruno. Tá fazendo fake aqui no meu canal. Ah, Valdeir, vamos ver. Trajano diz, domingo sua live será a live do campeão, se Deus quiser. É bom lembrar que no domingo eu vou fazer parte da live pós-jogo do UOL da final da Copa do Brasil. Tá? Então eu fico 1 hora, o jogo acaba, eu fico 1 hora no UOL, termina a live do UOL, e aí eu venho para cá, e aí nós vamos fazer uma festa comemorando o título da Copa do Brasil, se Deus quiser. Domingo o time do Flamengo vai fazer o Gabigol e vai mandar beijos para a torcida do Galo. O Gabigol mandou beijo para o Lianco, não foi isso? Miguel, depois do título da Copa do Brasil, o Flamengo não pode dar férias aos jogadores, pois ainda tem os jogos do Brasileiro. Não pode repetir o erro de 2022. Também acho, mas é importante que se defina logo o calendário do ano que vem. Porque pelo calendário proposto pela CBF, os estaduais iam começar no dia 8 de janeiro. Então, se você tiver uma situação dessa, a Federação Paulista meio que já jogou areia nesse calendário, porque eles não querem prejudicar o Campeonato Paulista de maneira nenhuma, e estão achando que vai ter muito pouco tempo para ter pré-temporada, e vai ter mesmo, se for esse calendário. Então, eu acho que não vai acabar valendo. Mas o Flamengo precisa calcular muito bem desta vez, ao contrário do que não fez no ano que disputou o Mundial. O Flamengo precisa calcular muito bem para tentar encaixar as férias dos jogadores e não atrapalhar a pré-temporada de 2025. Isso é fundamental. Agora, o ruim dessa história é porque isso tudo só vai poder ser feito pelo próximo presidente. Então, por exemplo, até a decisão de, eventualmente, antecipar as férias dos jogadores para voltar mais cedo, não poderá ser feita pelo próximo presidente. Poderia ser feita pelo Landim. Mas, pelo que tudo indica, o Landim não vai conseguir se reeleger. Porque é disso que nós estamos falando, né? O Landim está tentando uma segunda reeleição. No que ele confessou ao Benja que ele realmente vai ser quem vai mandar no clube, porque o Rodrigo Dunche, segundo palavras do próprio Landim, também raciocinou como o Benja e disse que o melhor era que ele continuasse tocando, o Rodrigo Dunche vai ser uma rainha da Inglaterra. Ele, Landim, como CEO, vai fazer o que quiser. Mas como eu não acredito que ele se eleja, vai ser uma tarefa para o BAP ou para o Maurício Gomes de Matos. Mas é preciso levar muito em consideração isso, porque tem o Mundial de Clubes, que já ouvi dizer, olha que maluquice, já ouvi dizer que o Mundial de Clubes, o brasileiro não vai parar para o Mundial de Clubes. A CBF adiaria os jogos dos clubes brasileiros que estão disputando o Mundial de Clubes. E depois os recolocaria nas datas FIFA. Então, isso quer dizer que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo ou Atlético Mineiro terão que jogar na data FIFA para compensar o fato de não jogarem durante o Mundial de Clubes. Imagina que maluquice. Então, os caras vão jogar no Brasileiro, acho que 10 datas, mais ou menos,
sem os seus jogadores de seleção. É inacreditável, né? É inacreditável o que faz este Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Aqui o César, Corinthians Paulista. Boa noite, RMP. Sou de torcida, mas não caia no papo do Gustavo Bruno. Ele estava xingando todo mundo agora há pouco no canal do UOL. Cara, aí é complicado, né? Aí é complicado. Se ele começar a xingar aqui, ele vai ser banido de novo. Paulo Flamengo. Renato, boa noite. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, Paulo. Rafael Tauan. Se tiver condições, Luiz Araújo tem que entrar no segundo tempo. Ele merece. Cacildo, meus cachorros devem... Chegaram tão molhados aqui por causa da chuva que se balançaram e me jogaram água no olho. É mole. Pina, sai daí. Não vai deitar aí, não, Pina. Quer deitar encostada no sofá, que é gelo, imagina. Olha, eu acho que aí não tem a ver com merece o Rafael Tauan. Ele, se o Flamengo precisar dele no segundo tempo, o Flamengo deve usá-lo. Mas não porque ele merece. Porque campeão da Copa do Brasil ele já será, porque ele jogou pela Copa do Brasil. Ele não jogou essa última fase, mas ele jogou pela Copa do Brasil vários jogos. Então ele será campeão da Copa do Brasil de qualquer maneira. Não acho que o Filipe Luiz deva colocar um jogador no segundo tempo porque ele merece. Eu acho que deve colocar os jogadores que ele vai precisar usar. Porque esse estilo de jogo do Filipe Luiz, a gente sabe, é extremamente desgastante. O Flamengo marca pressão no campo do adversário praticamente o jogo inteiro. Por isso mesmo cai todo mundo morto quando termina a partida. E eu acho que dessa vez ele vai ter um banco de reservas mais forte para poder mexer. Porque com a volta do Pulgar e do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, o Pulgar e o Bruno Henrique possivelmente vão começar jogando. Mas aí você fica no banco com o Michael, você fica no banco com o Luiz Araújo, você tem mais opções para mexer. Né? Ainda não é um banco sensacional, porque o De La Cruz, por exemplo, não vai estar. Mas eu acho que não se deve pensar em homenagear jogador em final de campeonato. Deve-se primeiro pensar em ganhar o título, basicamente. Paulo Flamengo. Renato, domingo é jogar como o Flamengo, não ter medo de cara feia. E se tiver que jogar a bola para o mato, que jogue também. Mas dá para ganhar lá dentro. Também acho que dá para ganhar lá dentro. E tenho certeza que o Filipe Luiz vai botar o time para jogar para isso, com esse objetivo. Paulo Flamengo. O Filipe Luiz tem a melhor série de todos os técnicos da Série A. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um aproveitamento de 72%. E um trabalho consistente, e ainda ajustando o time taticamente e corrigindo ele. É um início espetacular. É espetacular. Paulo Flamengo. Renato, como pode o Fla, leia-se Landim, dizer que está com uma dívida só este ano de mais de 400 milhões, se juntando o que falta pagar de 167 milhões? O terreno é o problema? Não tinha sido pago à vista? Sim, o terreno é um dos problemas. A contratação de jogadores caríssimos, como o De La Cruz, que foi pago à vista, como o Alcaraz, que não é à vista, mas que é um caminhão de dinheiro, sim, isso tudo fez o caixa do Flamengo ficar bem problemático e a receita, de uma maneira total, volta a ficar no vermelho. Mas com o faturamento que o Flamengo tem, da maneira que o Flamengo vem gerindo as suas finanças, essa dívida não é problemática. Eu só acho que o Landim fez isso tudo de propósito para, se por acaso ele for eleito, ele poder defender a SAF já no ano que vem. Já no ano que vem. Não tenho dúvida de que ele, no fundo, quer, porque ele quer isso. Paulo Flamengo, não é estranho esse montante chegar a esses números? Não, Paulo, não é. Não é porque isso é em balancete, cara. Isso aí não tem nhenhenhen, entendeu? E basta ver os números que o Flamengo, Fluminense, que não conseguiu empatar, que o Flamengo gastou. Né? Haroldo Monteiro, RMP, a mídia só fala em virada do Galo em jogos passados, todos contra. Acho que este caso da Bet foi plantado. Eu achei essa história da Bet bem estranha, surgir exatamente agora, né? Acho que sim. Acho que foi uma armação.
Haroldo Monteiro, RMP, acho que só saímos campeão de BH se o Fla for impecável. Fora isso, vai rolar expulsão, pênaltis, etc. Não, eu espero que não, né, cara? Eu espero que não. Eu temo, porque o Rafael Claus, a gente sabe que já fez algumas lambanças contra a gente. A moça do VAR também é um problema. Mas, porra, é um jogo que tá todo mundo de olho, né, cara? É um jogo que se houver roubo, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Mauro Ziff, boa noite, RMP. Será que um dia poderemos dizer que a diferença entre o trabalho do Felipe Luiz para o Tite é igual ao JJ comparado ao Abel Braga? Eu acho que já pode-se dizer isso. Gente, o trabalho do Tite foi tão ruim, mas tão ruim, que não tem mais discussão que o trabalho do Felipe Luiz é 100 vezes melhor. Só na improvável hipótese de repente, o trabalho do Felipe Luiz desandar. Mas nada indica que isso possa ocorrer. Nada indica. Flor de Maria. Renato Maurício Prado, não acredita nesse Gustavo Bruno. Ele vai xingar todo mundo de novo, vai fazer vários fakes. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pelo sim, pelo não, já tomou cartão vermelho. Pronto. Boa noite, RMP, diz o Thiago de Almeida. Melhor deixar ele fora para não atrapalhar os títulos. Estão sem forma e podem comprometer. O Luiz Araújo, eu acho que se precisar entrar, não vai ser problema, não. O Amarildo faz uma observação que também me preocupa. Rapaz, quase que o Fluminense empatou. Espero que o De La Cruz não seja o novo Rodrigo Caio. Com uma diferença pior para ele, né? Porque o Rodrigo Caio teve um ano impecável. O Rodrigo Caio, em 2019, foi perfeito. A partir de 2020, ele começou a se estoporar todo de novo. Mas o De La Cruz não tem nem isso. O De La Cruz não tem 6 meses de grandes atuações no Flamengo. Então, seria pior do que o Rodrigo Caio. Paulo Flamengo. Também sou a favor da volta do Luiz Araújo, mas no banco. Essa história do De La Cruz era blefe. Melhor preparar para o ano que vem, principalmente a cabeça dele. Nada de precipitações, ainda mais agora. Mas é uma pena, né, cara? É uma pena, porque é o tipo de jogador que, se você tivesse no banco e ele tivesse condições, é óbvio, seria sensacional para entrar no segundo tempo, nos últimos 20 minutos. De repente, o meio-campo já muito cansado. Você bota um jogador como o De La Cruz, ele sabe segurar a bola, ele sabe meter um passe longo. Mas, se não está bem, não adianta. O Felipe Luiz tem melhor aproveitamento, segundo gol do Internacional, aos 49 minutos. Bruno Henrique. Mas melhor aproveitamento que JJ nos primeiros 8 jogos, como técnico. Mas os primeiros 8 jogos do JJ como técnico, sabe? Teve Emelec, teve essas coisas, não dá para comparar. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, o JJ, e o Felipe Luiz, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17 pontos. Tem 1 vitória a mais e um empate a menos. Paulo Flamengo. O esquema e a escalação para domingo já estão decididos pelo Felipe Luiz? Eu acho que não. Será que vai no 4-2-2, 4-4-2 ou no 4-3-3? Acho que é exatamente essa a dúvida dele. Ainda. Amarildo, não é hora de arriscar os dois. Só a última casa. Eu entraria com Alcaraz, Michael e Gabigol no ataque. Eu também entraria com esses 2 jogadores, com Alcaraz e Michael. Mas eu tenho a sensação de que o Felipe Luiz vai optar por botar o Everton Araújo no meio-campo, ao lado do Pulgar, do Gerson, do Arrascaeta, e o Bruno Henrique na ponta esquerda. Porque o Bruno Henrique jogou bem o último jogo, vamos ser justos, né? O Bruno Henrique jogou bem o último jogo. Luiz Sérgio Tosta, o De La Cruz podia pelo menos blefar e ficar no banco. O custo-benefício do Flamengo nesse jogador não tem sido nada bom. Uma pena para um craque da bola. Concordo totalmente com você, Luiz. Aos médicos e diz, bota ele 0 bala no início do ano que vem. O Rafael manda o primeiro superchat. Renato, prepara a garrafa de uísque para domingo. Com certeza.
Aqui na minha live, com certeza, vai ter garrafa de uísque se o Flamengo ganhar. Se o Flamengo for campeão, não interessa se ganhar ou perder, se o Flamengo for campeão. Deixa eu só um ponta a ponta feito plata. Eu acho que você pode jogar um 4-4-2 com o Gerson caindo por ali. Ainda que, eu sou obrigado a reconhecer, a atuação do Gerson foi tão espetacular como segundo volante que eu não sei, eu talvez pensasse duas vezes antes de tirar o Gerson da posição de segundo volante. Ele foi o grande nome do jogo, do primeiro jogo. Olha aqui, como é que está a nossa enquete? Era quase reserva o time que jogou contra o Cruzeiro, né? Velho Tricolor, RMP, você está enganado. O campeão da Libertadores Brasil será o Atlético Mineiro. Será? Será? Não estou vendo, o Atlético jogar para isso, não. Doutor Murilo Rosa, RMP, e aquela palhaçada do Tite de Matheus Cunha, goleiro das Copas? Imagina se domingo fosse jogar o Matheus Cunha. Que merda. Eu vou dizer só uma coisa para vocês. Será uma estupidez monstruosa. Mas nenhum dos dois ainda disse, não, eu vou manter o Felipe Luiz. E eles se defendem dizendo o seguinte, o futebol vai ser gerido por um profissional. E esse profissional é quem vai escolher o treinador, que pode até ser o Felipe Luiz, mas o profissional que vai escolher. Eu acho também, vou dizer uma coisa com toda seriedade, se o Felipe Luiz ganhar a Copa do Brasil e terminar o Campeonato Brasileiro bem, cara, nenhum profissional maluco chega e tira o Felipe Luiz. José de Barros Neto, boa noite, RP. You is the best. Obrigado, meu amigo José. Marcos, Renato, você acha que o Flamengo vai abandonar? Não acho, não. Não acho. José Luciano Paz Cavalcante. Boa noite, RP. O Alan em campo fica mais perdido que filho de rapariga no Dia dos Pais. Que maldade. Ai. Engenheiro Matos. RMP, o resultado do Inter é ótimo. Prefiro 10-0, 10 vezes o Flu rebaixado do que o Flamengo campeão no Brasileirão. Cara, mas eu não quero perder esse G4, não. Paulo Miguel lembra, a gente ainda joga com Fortaleza, podemos passar eles. Vamos botar aqui. É uma possibilidade, o Santos está praticamente quebrado, de repente fazer uma SAF que seria dominada pelos Neymares. Aí eu não duvido nada que eles tragam o Gabigol. Já ouvi falar até que querem trazer também o Bruno Henrique, para fazer o ataque do Santos de lá não sei quantos anos atrás. Leandro Rodrigues. MP, se o Atlético sair para jogar de peito aberto, vai deixar muito espaço. E a nossa chance. O que você acha? Eu acho que ele vai sair de peito aberto, ele não tem outra opção. Ele precisa fazer 2 gols de diferença. Precisa sair de peito aberto. Mas eu acho que nós não temos que jogar só no contra-ataque, não. A gente tem que jogar de igual para igual com eles, como a gente fez no Maracanã. No Maracanã fomos nós que empurramos eles para trás. O Moacir Ramos, RMP, o Felipe Luiz convenceu ao inverter o Fabrício Bruno e o Plata, flutuando por todo o meio e ataque, reduzindo os espaços da Raposa. Ele será um grande treinador. Parabéns pela sua percepção desde o início. Obrigado. Moacir Ribeiro, RMP, salve. O seu canal e o do Deco são os melhores análises para o jogo. Obrigado também, obrigado. Como ele bem quiser, 25. No 4-3-3, como no primeiro jogo, 19. Então, por enquanto, vai ganhando até com uma certa... O Palmeiras sufocou, pressionou, mas fez um gol só. Não é fácil fazer 2 gols quando você tem que fazer. Até você pode conseguir naturalmente 2 gols sem essa pressão. Eu tenho que fazer 2. O Flamengo conseguiu fazer 3, depois tomou 1, mas foi uma coisa que foi rolando de acordo com o jogo. Quando você já entra com essa obrigação, é uma outra coisa. O Atlético, se não fizer 2 gols, ele perde o campeonato. Então, eu acho que essa vantagem é muito grande, é muito importante para o Flamengo. O Atlético vai tentar apostar no ambiente, na pressão, em tentar um gol cedo e tentar mudar um pouco o lado emocional do jogo.
Pode acontecer alguma coisa meio fora da curva, uma expulsão, como aconteceu com o Bruno Henrique em Itaquera. Isso o Corinthians não conseguiu aproveitar, porque o Flamengo teve a estratégia de dar a bola para o Corinthians, e o Corinthians, quando fica muito tempo com a bola, ele se enrola. Então o Flamengo, ele tem uma vantagem, para mim, bem considerável. O Atlético vai tentar dessa maneira. O Allan Kardec vai para o jogo, não tem o Daverson na Copa do Brasil, então ele vai ter uma opção de área, vai precisar usar até um jogo mais direto, cruzamentos com Scarpa na direita, com o Arana na esquerda, o Hulk e o Paulinho mais soltos para movimentar, tendo uma referência na área. Então o Atlético, ele tem que arriscar, né? E o Flamengo, ele vai tentar, acho que, deixar o jogo no ritmo mais lento possível. O Flamengo, quando tiver a bola, vai tocar, vai tentar trabalhar. Claro, se tiver a chance de acelerar num contra-ataque, vai fazer. Mas é um jogo em que o Atlético, ele quer que seja o mais acelerado possível, mais caótico possível, porque a vantagem do Flamengo realmente é grande. Acho que precisa ter algo um pouco fora da curva para o Atlético conseguir reverter esse resultado. Ainda, né? Até o retrospecto dos dois times, né? Nesse mata-mata, porque é uma rivalidade muito grande, Flamengo e Atlético Mineiro. Finais tiveram duas. Flamengo ganhou a final de 80 do Brasileiro contra o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ganhou a Supercopa do Brasil de 2022 contra o Flamengo. É claro, e aí pode dizer que é clubista, pode falar o que quiser. O Brasileiro tem muito mais peso do que a Supercopa do Brasil de 2022. Ou seja, em finais, na minha opinião, o Flamengo tem vantagem. Mata-mata, o Flamengo tem 5 classificações contra 3 classificações do Atlético Mineiro. Tem, claro, aquela rivalidade toda. A gente vai falar muito aí dos números de cada time nesses últimos retrospectos. Vamos trazer, inclusive, o clima, né? De Belo Horizonte. Está sendo convocado um clima de guerra. Guerra dentro de campo, tá? Lá em Belo Horizonte para esse jogo, né? Até retomando aquele eu acredito. Eu até concordo com o Bruno quando ele fala que 2-0 é difícil. Mas eu não acho tão difícil quanto o Bruno falou. Por quê? Porque para mim, se o gol sai no primeiro tempo do time que precisa conquistar o resultado, eu acho que fica fácil, fica assim, por um empurrão para sair o segundo. Claro, se o Flamengo achar um gol, aí fica quase impossível. Mas eu não acho tão difícil quanto o Bruno falou. Dificílimo ia ser o 3-0. Que aí sim o Léo Ortiz, aquela bobeada, gerou aí o gol do Atlético Mineiro, que fez o Atlético respirar pro jogo de volta e que inclusive animou sua torcida pro jogo de volta. Até no Maracanã, a torcida do Galo já estava super xoxa. Quando sai aquele gol, opa! Eu acredito. Dá para reverter em Minas Gerais. Aquilo que você... Tá tirando o estadual, Mauro? Sim, só no Brasileiro em cima da sua pauta. Vamos lá. Pode falar. Em 2024, com o Tite no Campeonato Brasileiro, 14,1... Para arredondar, né? 14 finalizações por partida. Era o 6º desempenho no Brasileiro. Flamengo no Brasileiro com o Felipe Luiz, 15 finalizações por jogo. Ou seja, uma a mais, em média, é o 5º do Brasileirão. Tá? Agora, Flamengo, no ano passado, quando ele chega, no ano passado, o Tite ao Flamengo, em outubro, 12 finalizações por jogo, era apenas o 11º no Campeonato Brasileiro. Agora, considerando 23 do Tite no Brasileiro, só Brasileirão, com 24 do Tite, 13 finalizações por jogo, 9º colocado no Brasileirão. Ou seja, é pouco. O Flamengo com o Felipe Luiz já finaliza mais mesmo do que finalizou com o Tite no recorte do Brasileiro do ano passado, quando ele chega mais ou menos na mesma época que o Felipe Luiz. Só no Brasileiro desse ano o desempenho do Flamengo com o Tite e pegando 23 e o 24 do Tite. Ou seja, realmente uma finalização em média a mais por partida o Felipe Luiz faz no Flamengo se comparado com o Tite. Eu achei até pouco, tá? Eu achei que a diferença ia ser bem maior. Porque os jogos do Tite eram um saco. Vai ver, a finalização melhorou então do Flamengo. Sim. Vai ver, antes finalizava na arquibancada e agora finaliza no gol. É que lembrando também, por exemplo, o time que mais finaliza... Libertadores também, né, Mauro? Não, exato. E eu tô aqui pegando só os números do Brasileirão. Até porque é mais fácil comparar, porque aí todo mundo, né? As equipes que mais finalizaram nesse período, o time que mais finalizou é o Palmeiras do Abel, que tem 17 finalizações, né? Só para deixar muito claro, não tem tanta diferença assim. Então, assim, 15 para 14 no recorte pequeno já é bastante coisa, já é uma evolução clara, e como a gente tem visto em quase tudo, do Flamengo do Felipe Luiz pro Tite. Então, ainda... Teoricamente, o que muda é um pouquinho mais de eficiência. Sim, eficiência, inclusive, exato. Não.
teoricamente é o escambau. Tu não vem com esse discursinho, não. O importante é o equilíbrio, exatamente. O que muda é o futebol. O futebol do Tite era uma bosta e Calma. o Felipe Luiz é bom. Calma. É isso, não vem também. O que muda, teoricamente, é a eficiência. Na teoria e na prática. Veja o que faz o coração. Não, o feno grego não faz isso. Não. Ele já é assim, dependendo do feno grego, para deixar Você claro. percebeu o que ele falou? Ele é brilhante, né? Porque ele... Calma aí, Walter, deixa eu voltar pra rádio. Isso. Aí, Os olhos dele, vendo o Flamengo do Felipe Luiz, Brilham bastante. viram mais chutes. É bem, não. É como quando ele vê a Lilian Weber, ele vê o Flamengo do Felipe Luiz. Exatamente. Quando ele vê o Flamengo do Tite, ele vê, sei lá, o Vampeta. Isso. Quer dizer, os olhos dele viram dezenas de chutes a mais do que o trabalho anterior. E não é bem assim. Mas, de qualquer maneira... Mas tem mais. Ótimo, tem mais. 2 derrotas seguidas e 4 partidas sem vencer. Né? A última vitória foi contra o River Plate no jogo de ida das semifinais. Agora, vamos lá, 4 partidas sem vencer. Uma foi um empate contra o River, que foi um baita resultado sem sofrer gols na Argentina. A outra foi a final contra o Flamengo. E no Brasileiro, o Galo tá poupando. Então eu acho que não dá para ter como parâmetro. Né? Ou seja, não é um Galo também que chega num momento ruim, porque às vezes esses números eles enganam. 4 jogos sem vencer. Gente, o empate de 0-0 contra o River foi uma vitória. Claro. Pra pressão que foi feita no Monumental de Nunes. E aí, no Brasileiro tá poupando. Eu acho que não dá pra dizer isso, né, Mauro, Vanderlei, porque o Galo tá super focado nas Copas. O Galo esqueceu o Brasileiro. Eu vou só rapidamente falar o seguinte com relação ao Atlético. Está numa situação muito ruim, para mim, no Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, os dois que estão abaixo dele, o Grêmio e o Vitória, olha quem eu estou falando, hein? O Vitória estava até agora respirando rebaixamento. O Grêmio e o Vitória têm mais pontos conquistados nas últimas 5 rodadas do que o Atlético Mineiro. Não é boa pelo investimento, pelo elenco, pelo estádio novo, por tudo isso que a gente sabe, pela importância do Atlético. Não é boa a fase dele. Mas esses jogos internacionais, a gente sabe das dificuldades. Eu só acho que o desespero do Grêmio, do Atlético, pode fazer com que ele complique um pouco mais a vida do Flamengo. Eu acho que ele não vai jogar tão mal como ele jogou contra o Flamengo na primeira partida. Acho até que ele tem chance de ganhar o jogo e não levar. É isso. Então a situação do Atlético não é boa. Eu acho que só entra aí o componente de desespero diante da sua torcida. Está numa dificuldade muito grande. Diferença, como disse o Bruno, é uma diferença respeitável nesse sistema de disputa. Tudo isso é verdade. Mas pressionado com o mesmo peso para mostrar que está vivo. É isso que eu acho. Então, o Flamengo é favorito. Eu acho que pode até perder, mas vai levar. E o desespero do Atlético pode dificultar muito para o Flamengo. Só isso. Porque a fase técnica do Flamengo, do Atlético, não é boa. É isso que eu acho. Eu até entendo, né, Mauro Betting, o que diz o Vanderlei. Realmente, ele diz que o Flamengo é favorito. Isso é muito... eu acho que todo mundo acha o Flamengo favorito com uma vantagem de 2 gols. Agora, eu não acho também que é um momento negativo, não. O Atlético Mineiro está em 2 finais, gente. Sim, o Atlético Mineiro, hoje, ele pode ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Se você for ver, né, ô Mauro? Sim, eu vou até anotar. Hoje é sexta-feira, dia 7, 8. Nossa, hoje é 8. Enfim, me lembrar essa conta para pagar. 13/12. Nessa sexta-feira, 8 de novembro de 2024, eu concordo mais com o Pilhado do que com o Vanderlei Nogueira. Algo sério, algo está acontecendo nesse planeta. Bruno, me ajude aqui também. Porque, parabéns, assim, meu irmão. A sabedoria demorou, mas chegou. Mas já pensando bem, depois da sua frase, eu nem sei o que eu concordo com o Vanderlei Nogueira e discordo de mim mesmo só para não estar junto com o Pilhado. Não, assim, o desempenho do Galo no Brasileiro é óbvio que não dá para ser a mesma coisa, porque tem Copa do Brasil e tem Libertadores, as 2 finais, né? E o time mudou. Enfim, não é interessante.
a campanha do brasileiro, do Atlético, pelo nível de investimento, de elenco, de time, da própria Arena MRV, da camisa do Galo, não é para estar assim, era para estar melhor. E não dá para estar melhor do que estar numa final de Copa do Brasil e numa final de Libertadores como está o Galo e superando como superou o River. Mas tem um fator que é fundamental, é o seguinte, nem tanto o Fausto Vera, mas muito o Daverson. Daverson não está na final da Copa do Brasil porque já havia atuado pelo Cuiabá como o Fausto Vera havia jogado pelo Corinthians. Então o Daverson vai fazer falta porque as melhores atuações do Galo na Libertadores, contra o Fluminense em casa, contra o River Plate também na Arena MRV, tinha o Daverson, né? E é um fator também determinante, não é só o Daverson, mas vai fazer falta por óbvio, até pelo retrospecto que ele inclusive tem contra o próprio Flamengo. Então assim, o Daverson faz muita falta, e fez muita falta não só o Daverson, mas uma atuação mais segura do Atlético, depois de uma grande partida do Flamengo com o Felipe Luiz. E convenhamos, podia já ter definido, gente, mas quando você quase que define um jogo de ida de uma final de Copa do Brasil na casa do rival contra esse Galo, que é finalista não só da Copa do Brasil, mas da Libertadores da América, você chega com uma vantagem que já podia ser definitiva, é um espetáculo para o Flamengo, seria para qualquer equipe. Mas podia estar definido. Gente, está maravilhoso. Você ter 2 gols de vantagem numa decisão de Copa do Brasil não é o normal. Né? Então tem que comemorar, celebrar com o pé no chão, como aliás fez o Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, como vai fazer agora também, e tem mais chances, sim. Antes de a bola rolar no domingo passado, eu dizia que na Jovem Pan, que eu entendia que o Galo tinha 51-49, bem Morubete, mas era a chance maior do Galo. Agora não. Para mim é 55-45, porque é futebol, é agora um jogo só, óbvio, e o gol do Allan Kardec recoloca o Galo na disputa. Fosse 3-0, aí era, 80-20, agora não, tá mais aqui, mais ali, o Galo precisa ver o que vai fazer, evidentemente, o Rubens, eu acho que até por ter jogado inteira a partida contra o Atlético Goianiense, não vai começar o jogo, acho que é jogo pro Zaracho, pro Allan Kardec, que estava meio que encostado, mas deixa lá, eu não começaria, até porque mudaria muito taticamente a equipe, o Zaracho é um cara que, pela qualidade, experiência, dá um equilíbrio maior que é necessário, aí você espeta mais o Arana pelo lado esquerdo na equipe do Galo, enfim, você tem condições de vencer o jogo, mas 2 gols, e como destacou o Bruno Prado, você se obrigar a fazer 2 gols vai ficar mais complicado, mas vejo sim o Flamengo com mais chances óbvias, né, até porque vai faltar o Daverson. Agora, Bruninho, eu vi que você gostou, né? Eu fico feliz por um companheiro como Mauro Betting, já mais velho, ter alcançado a sabedoria. Que beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. É um momento aqui histórico. Histórico mesmo. Assumindo que hoje concorda mais comigo. Ou seja, parabéns pela evolução, meu irmão. Você merece. Modestamente, você merece. Vamos relembrar aqui um dado que era o que eu estava falando aqui, Bruninho, que pode ser animador para o torcedor do Atlético Mineiro, tá? Por quê? O Atlético, ele vinha de uma enorme sequência de invencibilidade jogando em casa, até ele perder para o Inter com o time reserva, que foi o que eu estou falando aqui. O Atlético está poupando no Campeonato Brasileiro. Não dá para ter como parâmetro, o Atlético Mineiro não ganha há tantos jogos. Calma, então tira o Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético Mineiro não ganhou 2 jogos. Um que empatou em 0-0 com o River, naquela pressão do Monumental, que foi um baita resultado, que classificou o Atlético para a final. E o outro que foi a derrota para o Flamengo. É isso que dá para se considerar. Por quê? Porque até aquele jogo contra o Internacional, né, o Atlético emplacou uma sequência de 13 jogos seguidos de invencibilidade, com 10 vitórias e 3 empates. A melhor sequência da história do clube jogando no seu novo estádio. Ou seja, o momento do Atlético não é ruim. Podem tentar transformar num momento ruim para enganar o torcedor, mas não, são 13, antes da derrota para o Inter, que ele estava com o time reserva em casa, o Atlético tinha 13 jogos de invencibilidade na sua arena, com 10 vitórias e 3 empates. Até hoje, o Atlético Mineiro já disputou 40 jogos na Arena MRV. Em 8 oportunidades, ele teve o triunfo por 3 ou mais gols de diferença. Ou seja, a diferença que ele precisa para ser campeão. Em outras 7, o Atlético saiu vencedor por 2 gols. Ou seja,
o Atlético tem aí 15 resultados, né, em 40 jogos que poderiam classificar ele para essa classificar não, que poderiam dar o título ao Atlético Mineiro. Ou seja, em 37% das ocasiões que disputou uma partida na sua arena, o Galo conseguiu o placar para ao menos levar a partida para os pênaltis. Bruno, foi o que eu falei. O momento do Galo está longe de ser negativo. Era um time que até poupar contra o Internacional tinha 13 jogos em casa, com 10 vitórias e 3 empates. O que esperar, Bruninho, desse Galo e também do Flamengo para essa final de domingo? O Atlético ele não tem muita alternativa, ele vai ter que ir com tudo e acho que vai fazer um jogo bem melhor do que fez no Rio. O Atlético ele é melhor jogando em casa. O momento ele realmente não é ruim. Eu acho que o ano, no geral, ele fica abaixo. Claro, se ele terminar o ano campeão, não só da Copa nem tanto a Copa do Brasil, mas se ele ganhar Libertadores no Botafogo, ele termina o ano bem, como aconteceu com o Palmeiras em 2021, por exemplo. Mas, no geral, o Atlético, pegar o ano inteiro, ele teve mais momentos de atuações ruins do que boas. E aí o desempenho do Campeonato Brasileiro mostra isso. Mas ele termina o ano jogando melhor do que estava há alguns meses. É um time que vai ter que arriscar, não tem jeito, vai ter que arriscar. A postura fora de casa nos mata-matas, ela é uma postura bem defensiva, mesmo quando tem a bola. Ele teve mais posse de bola que o Flamengo no jogo do último domingo. Mas é um time que tenta se defender com a bola quando joga fora. Ele não é um time que entrega a bola para o adversário e fica só se defendendo. Ele até tenta ficar com a bola, mas ele não agride. Ele tenta tocar a bola, tenta esfriar o jogo. Foi assim contra o São Paulo no Morumbi, foi assim contra o Fluminense no Maracanã, foi assim com outro River em Buenos Aires. Então ele não é muito de entregar a bola, mas ele não é agressivo. Em casa é outra coisa. Aí tem até um jogo mais direto. Ele até não troca tantos passes até chegar no gol. Ele tenta chegar no gol mais rápido, com menos passes trocados. Então, eu acho que vai ser uma postura, com certeza será uma postura muito diferente do Atlético. E aí o Flamengo vai tentar resistir. Acho que o Flamengo pode até, no início do jogo, tentar marcar lá na frente para não tomar pressão no início. Pode até ser uma das estratégias do Flamengo. Isso aqui é muito importante da gente estar falando com relação, né, aos erros de arbitragem contra o Flamengo. Isso aqui a gente precisa falar e precisa ser lembrado, né, porque adoram falar, né, o Flamengo é o time da Mamãe Globo, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, adoram acusar o Flamengo de tudo. E o Flamengo está com, nesse momento, o maior número de desfalques. Perdeu o Pedro por ceder ele para a seleção e a uma carga abusiva, né? Deram uma carga a mais, o jogador perdeu aí o ano todo, só volta lá para o meio do ano que vem, talvez um pouco antes, mas o Flamengo perdeu ele quase que por uma temporada, né? E, cara, por ceder o jogador para a seleção, isso é um absurdo. Né? Fora isso, muitos outros jogadores que o Flamengo perdeu por esse calendário absurdo da CBF. O Flamengo foi um dos que mais sentiu isso. E a gente teve aí o Bruno Spindel, o diretor de futebol do Flamengo, falando, né, o seguinte: é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes e 19 torcidas contra o Flamengo. Sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. Não tem pressão nenhuma. Quando é ao contrário, a pressão é muito grande de 19 clubes. Essa é a nossa preocupação para a final, né? Que a linha de interpretação do VAR seja muito clara, o que não é. Então ele deixando claro que são 19 clubes contra o Flamengo. E é uma realidade, gente. É uma realidade. A gente tem aí impressionantes números aí, cara, para passar para vocês. Olha só. Com a decisão de ontem, o Flamengo é literalmente o clube com mais decisões contrárias vindas do VAR. Óbvio que tem orientação, porque tem sido assim nas últimas temporadas, né? Isso a gente não pode afirmar, mas o post do Marcos Castro aqui falando sobre isso. Palmeiras é o que tem mais decisões favoráveis, também na linha dos últimos anos, tá? Olha que loucura. Mudanças de decisão após consulta ao VAR. O Palmeiras liderando, tá? Com 9 a favor e 5 contra. Fortaleza, 5 contra, 8 a favor. São Paulo, 8 a favor também, 5 contra. Atlético Paranaense, 6 a favor, 4 contra. Bahia, 5 a favor, 3 contra. Vitória,
6 a favor, 5 contra. Aí você faz esse ranking, você tá na ordem certa porque tem um número de a favor contra o número contra, né? Aí você fazendo a média você entende o porquê aquele clube tá na posição que tá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o Vitória, 7º do Atlético Goianiense, Corinthians o 8º, Bragantino o 9º, Grêmio o 10º, Fluminense o 11º, tá? Empatado 2-2, então empatou, não tem nada nem a favor nem contra. Cuiabá vem ali depois do Fluminense, Cruzeiro, Juventude, Botafogo tem uma a menos, né? 5 e 4, 5 contra, 4 a favor. Criciúma, Atlético Mineiro com 8 contra, 6 a favor, 2 negativos. E o Flamengo ali também, né? Cara, com decisões contrárias maiores que a do Flamengo, só o Internacional e o Vasco. O Flamengo é o terceiro de baixo para cima, é um dos mais prejudicados, né? O Flamengo tem 8 decisões contrárias, 6 a favor, 2 negativas, tá? Aí Internacional com 6, 4 também tem 2 negativas, e aí o Vasco da Gama tem 6 negativas e 2 a favor, 4 negativas, né? O Vasco o Flamengo, cara, tá junto com o Inter, junto com o Atlético Mineiro, o único time que tem mais decisões contrárias do VAR, né? Que o VAR, que aí a goleada tá 4-0, vamos colocar assim, é o Vasco. O Flamengo perde de 2 junto com o Atlético Mineiro, com o Internacional, né? E o Vasco 4. Ou seja, cara, o Flamengo tá lá embaixo, tá na rabeira, é um dos times menos ajudados pelo VAR, né? Com menos decisões favoráveis, né? Com maioria de decisões contrárias, né? Então é impressionante, né? Só que o Flamengo ele lidera no número, tá? Ele é o time com maiores decisões contrárias. Por quê? Junto com o Atlético ele tem 8 contrárias. O Cuiabá também tem 8 contrárias. Mas favoráveis o Flamengo tem 6, né? E aí, por exemplo, o Vasco tem 6 contrárias, mas tem 2 só favoráveis. O Flamengo tem 8 contrárias e 6 favoráveis. Mas ele lidera o quesito de decisões contrárias. É inacreditável. Foram 8 no total. Então é para falar assim, é para comentar, tem alguma coisa errada. O Flamengo está lá embaixo, né? Tá na zona de rebaixamento, justamente de quem tem decisões contrárias do VAR. Cara, isso é uma vergonha, gente. É inacreditável. Precisa ser dito, é vergonhoso. O Flamengo está sendo operado no Campeonato Brasileiro, né? Olha só, o zagueiro Natan, cara, dá os parabéns aqui, foi uma das peças principais na vitória do Real Betis sobre a equipe do Celje, né? Por 2-1 pela Conference League, tá? O brasileiro acabou abrindo a cabeça no momento do seu gol, né? Mas, cara, eu vou falar para vocês, ó, o Natan aqui, ó, espetacular, né? Espetacular. Vamos dar o pentacampeonato da Copa do Brasil, vamos acompanhar como é que foi ali no vestiário o Bruno Henrique sendo, cara, recebendo força, né? Sendo abraçado pelos companheiros, pelo Felipe Luiz, pelo Fabrício Bruno, todo mundo ali abraçando o Bruno Henrique, né? Um momento de apoio, sabendo o que ele está passando. Vamos ver como é que foi. Eu convido você também a se inscrever lá na Flá TV, né? E acompanhar na íntegra os bastidores da grande vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, operado também, hein? Operado, mais uma decisão do VAR negativa contra o Flamengo. Dê uma olhada na oferta de abertura. Olha só, esse é um momento aí importante. Cara, todo mundo passando e falando com o Bruno Henrique, todos os jogadores ali falando, abraçando o Bruno Henrique. Cara, é um momento que a gente sabe que tá sendo difícil para ele. Então, tipo,
o Bruno Henrique ali, né, recebendo o apoio do time. Vocês vão ver também o próprio Felipe Luiz indo ali falar com o Bruno Henrique, tá? Ele precisa mesmo dessa força, né? É um momento ali de dificuldade. Aí, momento lindo, né, cara? Momento espetacular. Agora, vamos falar da maldição do gol de falta, né, do Flamengo. Teve aí alguns momentos já com relação a que ele chama da maldição, né, dos gols de faltas. Com o Andreas Pereira, né, em 2021, o Flamengo voltava a fazer um gol de falta, cara, depois de muito tempo, né, e era finalista da Libertadores. E aí o Flamengo abre esse portal que ele fala, e de má sorte, e o Andreas faz o gol de falta e o Flamengo perde a Libertadores. E aí vem nessa situação. O Flamengo faz aí um gol de falta depois de novo e fecha o tal portal, né? Eu vou falar aqui para vocês, ó, Carioca, fechar o portal novamente, né? E o Flamengo terminou sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores naquele ano, né? E vai ficar melhor ainda, né? Com o Luiz Araújo, rapaz. Olha só, o Luiz Araújo treinou, postou que tá feliz da vida, Deus no controle, mãozinha pro alto, né? Ó, ele tá voltando, o nosso Luiz Araújo, que era um dos destaques do Flamengo na temporada, e o Flamengo finalizou, né? Tá finalizando hoje, no caso, e amanhã, tem 2 dias, na verdade, dos 2 últimos dias de finalização do treinamento para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo viaja no sábado, na verdade, viaja amanhã, né? Mas o Flamengo finalizou o tratamento do Luiz Araújo e está preparando o jogador aí, né, para a grande final da Copa do Brasil. Então, o Flamengo tem esse retorno aí, provavelmente também o De La Cruz, né? Teve o jogador aí já sorridente, trabalhando aí no Ninho do Urubu, no gramado, né? Então, esses 2 treinos aí, hoje e amanhã, definem a presença de Luiz Araújo e De La Cruz, se Deus quiser. E agora, sim, é a minha vontade desde 2013, disse o Petkovic, sobre voltar ao Flamengo. Vice-presidente não, porque é um cargo não remunerado. E eu não sou rico para poder ficar 24 horas dedicado ao clube e não ter salário. Simples assim. Diretor, sim. É a minha vontade desde 2013, mas não aconteceu. Nenê Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que acabou há pouco o treinamento dessa sexta-feira. O Flamengo tem mais um treino antes do duelo super decisivo com o Atlético Mineiro no domingo. Para mim, a Copa do Brasil se tornou a única possibilidade de título para o Flamengo nessa temporada. E o técnico Felipe Luiz tem boa notícia. Uma, nem tanto, mas a outra eu considero uma ótima notícia. A gente vai contar para vocês. E por falar em não notícia boa, tem uma notícia importante envolvendo dívida líquida do Flamengo, que eu não enxergo como uma boa notícia. Pelo contrário, é uma notícia ruim, me chama a atenção de maneira negativa. A gente também vai falar de Gabigol, pois provável futuro de Gabigol. Tem também a arbitragem para a final da Copa do Brasil, toda paulista. Estranho isso. E o time? Será que o Felipe Luiz esboçou o time titular na atividade dessa sexta-feira? Isso tudo e muito mais informações. Eu vou começar falando sobre a dívida líquida do Flamengo, que aumentou de 395 milhões em 2024 e chega a 562 milhões de reais. Pois segundo a matéria do UOL, no fim de 2023 esse valor era de 167 milhões de reais, após o rubro-negro reduzir em quase 90% sua dívida histórica. O aumento se deu por conta de reforços, da compra do terreno para a construção do estádio e do baixo valor arrecadado com venda de atletas. Considerando as receitas do Fla, essa dívida líquida, total do passivo menos dinheiro a receber, não significa uma crise financeira, já que o valor representa 0,4% da arrecadação anual
de 2023. A compra de La Cruz, 90 milhões de reais à vista, e do terreno, 147 milhões de reais à vista, geraram uma redução enorme no caixa do clube. No fim de setembro deste ano, o Flamengo tinha apenas 23 milhões e 900 mil reais em caixa livre. No fim de 2023, esse valor era de 234 milhões de reais. A maior parte da dívida é por compra de jogadores, 363 milhões de reais. Desse total, 207 milhões têm de ser pagos em até um ano. O próximo presidente do Clube Carioca terá uma situação mais apertada de finanças, apesar de estar longe de ser uma crise financeira. Resumo da ópera, tá? Após lermos essa matéria do UOL, o próximo presidente do Flamengo não vai ter muito dinheiro para fazer contratações. Terá que vender jogadores, e muito. É só um resumo para vocês aí. Então, pessoal, cuidado com essa campanha de que vamos construir o estádio a qualquer custo. Não é assim. Eu sou a favor do estádio próprio, desde que isso não ponha em risco a saúde financeira do Clube de Regatas do Flamengo. Dando continuidade, segundo o jornal Globo, o Cruzeiro desponta como favorito para ter Gabigol em 2025. Com o afastamento do Palmeiras, a Raposa é a melhor opção financeira para o atacante que em Belo Horizonte poderia ter o contrato longo que deseja. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, não descarta uma investida por Gabigol. As tratativas prometem evoluir em dezembro após as finais da Copa do Brasil e Sul-Americana. O Santos também promete retomar as conversas, mas esbarra na questão financeira. Gabigol quer ficar no Flamengo e no Rio de Janeiro, mas com um contrato de 4 a 5 anos, mais luvas. O Flamengo, por sua vez, oferece 1 ano, mais aumento salarial de 50%. Hoje, o desejo de Gabigol é seguir no Flamengo, mas com esse contrato longo aí de 4 a 5 anos. Lembrando que o Flamengo propôs uma renovação para ele, de 1 ano, 50% de aumento, e até o momento ele não disse nem que sim, nem que não. Mas quando ele não diz sim, ele está dizendo não, né? É só se ele mudar de opinião, aceitar essa renovação de contrato e ficar no Flamengo. Eu já acho que já é uma baita renovação para um jogador que vem jogando pouquíssimo nos últimos meses e até nos últimos 2 anos. Fez 2 gols recentemente numa final, mas é muito pouco para você dar uma valorização de 50% para o jogador. Eu quero a opinião de vocês podem comentar à vontade. Se for para o Gabigol sair, vocês preferem ver o Gabigol aonde? No Cruzeiro? No Santos? No Corinthians? Fora do Brasil? Pode comentar à vontade aí. Vamos lá, pessoal. A arbitragem para a final da Copa do Brasil no domingo, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Flamengo, está definida. O dono do apito vai ser Rafael Claus. Ele será auxiliado por Neuza Inês Bach e Danilo Ricardo Simon. O VAR será Daiane Muniz. A curiosidade é que todos esses profissionais são de São Paulo, o que não agradou a diretoria do Flamengo. Isso é verdade. Não faz sentido você botar todo mundo de São Paulo assim, né, cara? Vai botar de onde? Do Rio? Não. Vai botar de Minas Gerais? Não. Mas eu acho que daria para mesclar, né? Não botar todo mundo de São Paulo. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que a CBF poderia evitar a fadiga. A gente sabe que recentemente o Flamengo reclamou de arbitragem, todos os clubes reclamam de arbitragem. Quem não chora não mama, né? É o que parece. Porque quem mais chora pode ser, entre aspas, beneficiado nesses erros de arbitragem que chamam a atenção nesse ano. A arbitragem brasileira sempre foi horrível, nunca teve critério. Mas em 2024, vou te falar, passaram de todos os limites. Falando de campo e bola agora, boas notícias, quer dizer, boa notícia para o técnico Felipe Luiz. São 2 notícias, uma boa e outra não é boa. Vamos lá, vou começar pela boa, eu gosto de começar sempre com a boa notícia. Luiz Araújo treinou novamente com os demais jogadores e será relacionado para pegar o Atlético Mineiro no domingo. Eu vou até ver aqui a última partida do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. Ele passou por um procedimento no joelho. Ele teve um problema na cartilagem do joelho, ou seja, tá um longo período. A última partida dele foi no dia 15 de setembro, quase 2 meses, né? Fora aí. Boa notícia, eu acredito que fique como opção, até por conta desse longo período inativo sem entrar em campo, mas é uma baita opção no banco de reservas. O Gonzalo Plata, que foi titular no jogo de ida,
seria, digamos, um reserva imediato do Gonzalo Plata. Na outra ponta, podemos dizer assim, tem Michael, tem Bruno Henrique. Agora, a outra notícia que não é boa para o técnico Felipe Luiz, De La Cruz ficou apenas na academia e não deve ser relacionado para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. De La Cruz. 5 anos. Mas é real esse interesse da família do Neymar de estar na SAF do Santos. E só rapidinho, desculpa me alongar, é fundamental que a portuguesa, para o futuro dela, pelo menos se reúna o... É isso aí, nação rubro-negra. A possível despedida de Gabigol, as polêmicas com o VAR, muita gente está dizendo que vai haver marmelada nessa final da Copa do Brasil, isso mesmo, para prejudicar o Mengão. A gente espera que não, né, gente? Porque não seria nada agradável para todos os flamenguistas ver aí o Flamengo perder por ser prejudicado pelo VAR novamente, né? E como vocês viram, os bastidores estão pegando fogo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa troca de Gabigol por Neymar seria bom para o Flamengo? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no nosso canal e, claro, no Mundo do Mengão. Até a próxima!